Olá, sejam muito bem-vindos ao 3x4, o programa da TV USP de Bauru que mostra os projetos e pesquisas aqui do campus, onde funciona a FOB e também o Centrinho. No programa de hoje você confere duas pesquisas bastante ligadas à área de saúde pública. Uma delas visa o diagnóstico da Zika por meio da saliva, já a outra instituiu o chamado teste da linguinha. Você já imaginou diagnosticar a Zika, doença que vem tirando o sono de gestantes do mundo todo por meio da saliva? É isso que pretende um projeto desenvolvido aqui na FOB em parceria com uma universidade canadense. O Aedes aegypti sempre foi conhecido como vilão por transmitir a dengue, doença que já atingiu níveis epidêmicos em Bauru e inclusive foi responsável por várias mortes. O mosquito agora é motivo de uma preocupação a mais, o Zika vírus. Os sintomas da Zika são mais brandos que os da dengue, mas o grande alerta é para as gestantes. A preocupação é pela associação do vírus com a microcefalia, que é quando o crânio do feto ou do recém-nascido é menor do que a medida esperada para aquela idade gestacional. Em Bauru, 4 gestantes foram diagnosticadas com Zika neste ano. Felizmente, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, nenhum desses bebês nasceu com a microcefalia. Apesar disso, a doença deixa as grávidas em alerta. Hoje, o teste da Zika é feito por meio de exames de sangue. Mas já imaginou fazer isso pela saliva? É esse o objetivo de uma pesquisa da FOB. Bom, o objetivo principal é nós estamos buscando um diagnóstico rápido, usando um fluido corpóreo que é a saliva, que permite uma coleta não invasiva, então você não precisa de agulha, indolor e relativamente muito mais simples do que você coletar o sangue. A Zika ainda é um questionamento muito grande do ponto de vista clínico e também de diagnóstico, porque a gente não sabe realmente quais serão as consequências ainda dessa enfermidade para as pessoas, se a curto, médio e longo prazo. Então, focar num diagnóstico rápido, indolor e de uma coleta muito mais simples para ser realizada é o alvo principal da nossa pesquisa. E, diga-se de passagem, inovador e pioneiro. Então nós somos, no mundo, um dos primeiros grupos que está fazendo essa abordagem. O estudo é desenvolvido pela FOB em parceria com uma universidade canadense. Quem coordena a pesquisa por lá é o professor Walter Siqueira. Ele conversou com nossa equipe pela internet e detalhou as vantagens do uso da saliva no diagnóstico. Por que não usar saliva no lugar do sangue? Porque a saliva é muito mais fácil de coletar, muito mais viável e você não precisa ter uma pessoa treinada para coletar saliva. Você, que nunca coletou saliva, por exemplo, se eu te pedir para coletar saliva, você vai conseguir. É simplesmente pega um tubo e você coleta a saliva no tubo. Mas para você coletar sangue, você já precisa ter uma pessoa treinada para isso. Uma das grandes expectativas nossas é exatamente trazer esse benefício para a população em massa. E quando você fala serviço de saúde em massa, se fala em Serviço Único de Saúde, o SUS. Então o impacto seria muito grande e um custo menor, porque a coleta em si ela é simples, rápida
e bem mais barata do que você tirar sangue. Fora, a gente tem que pensar hoje na área de saúde também em sustentabilidade em saúde. O que é isso? Os resíduos que nós estamos produzindo em função dos exames que nós estamos fazendo, daquilo que nós estamos fazendo. E claro, quando você faz um exame perfluorocortante, você tem que tratar os resíduos disso. E na saliva, não. Na saliva é muito mais simples. Ô professor, deixa eu só tirar uma dúvida em relação ao dispositivo. Como seria esse dispositivo para fazer esse teste por meio da saliva? Ouvindo o senhor falar, parece que seria algo muito simples. Como o senhor mesmo disse, não necessitaria uma pessoa especializada para isso. Como que seria feito esse teste? Isso seria comprado em farmácias, por exemplo? É isso que vocês têm em mente? É basicamente isso. Então, por exemplo, se você chegar em qualquer farmácia nos Estados Unidos e Canadá, você compra por $19,99 um método que é basicamente um cotonete que você coleta a saliva e em 20 minutos te diz se você tem o vírus HIV ou não tem o vírus HIV. E basicamente esse método funciona porque não está trabalhando com o RNA, com o DNA do vírus, mas está trabalhando com as proteínas do vírus que estão na saliva. Então nós pretendemos fazer a mesma coisa com o vírus Zika. A FOB realiza as coletas de saliva na região de Bauru e também na Paraíba, estado com número bastante elevado de casos de Zika. Depois, essas amostras são preparadas e enviadas para análise no Canadá. A vantagem é que hoje o laboratório do professor Walter Siqueira, como eu já disse para vocês, é um dos pioneiros e mais equipados do mundo. Então isso é um grande ganho nas cooperações internacionais, no caso da USP, FOB-USP, com a Western University, a Escola de Odontologia e Medicina, lá é Odontologia e Medicina, né? Porque os equipamentos que ele tem lá, nós não temos hoje recursos para adquiri-los aqui. Então essa parceria ela envolve financiamento do CNPq, financiamento da FAPESP. Então, digamos assim que para a própria universidade é custo zero, nós conseguimos captar recursos dos órgãos de fomento, os mais importantes, digamos, a nível nacional e estadual, que nacional CNPq, estadual FAPESP. E claro, a agilidade dos resultados, porque na realidade o espectrômetro de massa que o professor Walter tem lá, que é um de última geração, nós temos aqui sim um na FOB, mas já não é tão avançado como o que tem lá. Ele funciona 24 horas por dia, então você pode correr as amostras e detalhe, né? A importância também dessa parceria. Cada amostra que é rodada no espectrômetro de massa lá no Canadá teria um custo de $280 aproximado. E isso a gente está tirando também um pouco dos grants, ou seja, dos recursos que ele capta lá. O que nós usamos é o know-how que a FOB tem em clínica, que a FOB é muito forte na área clínica. Quando você fala em pesquisa clínica, você reconhece a FOB mundialmente. Então, nós usamos a FOB, que tem uma parte muito forte em pesquisa clínica, e nós aqui que somos muito fortes em pesquisa laboratorial. Então, um complementa o outro. E o teste por meio da saliva não daria somente mais agilidade e simplicidade ao processo. Hoje, o exame de sangue só consegue detectar a Zika poucos dias após a contaminação. Já a saliva aumenta e muito essa janela de diagnóstico. O diagnóstico da Zika é feito através do RNA do vírus, certo? Certo. E isso no sangue. Então esse é o que é preconizado pelo CDC nos Estados Unidos. É como se fosse o gold standard para diagnóstico com Zika. Tá? Mas o grande problema é que o RNA do vírus não é detectável após 3 ou 5 dias da infecção. Então é somente na fase aguda da doença que você consegue ter diagnóstico através do RNA. Pensando nisso, o que nós criamos? Um método de detectar a Zika não através do RNA do vírus, mas através das proteínas e dos peptídeos do vírus.
Os pesquisadores relatam que em um dos casos estudados, o diagnóstico da Zika foi possível mesmo meses após a contaminação. A gente pegou uma mãe que no terceiro mês de gestação teve Zika e ela teve gêmeos, e quando nasceu esses gêmeos, a menina teve microcefalia e o menino não teve microcefalia, certo? Aí nós coletamos saliva tanto da mãe como das crianças 3 meses depois que as crianças nasceram. Então, se você somar, dá 9 meses que nós coletamos a saliva depois que a mãe teve a infecção. E para nossa surpresa, o vírus da Zika, as proteínas do vírus da Zika estavam presentes na saliva, certo? Não era detectado no sangue pelo RNA, mas estava presente na saliva, tanto da mãe como das 2 crianças. E mais interessante ainda foi que nós identificamos nesses peptídeos da criança com microcefalia, quando comparado com a criança sem microcefalia, nós encontramos 22 mutações de aminoácidos que podem, aí a gente está sugerindo no paper, pode dar uma ideia por que algumas crianças nascem com microcefalia e outras não nascem com microcefalia. Na realidade, os estudos que estão relacionando Zika com a microcefalia, a infecção com o vírus Zika, é que o vírus também tem uma afinidade por as células neuronais. E com isso ele causa danos e que, consequentemente, numa fase de desenvolvimento, no caso do bebê, que está sendo gerado numa gestante Zika doente, digamos assim, e que está contaminada, causa uma série de problemas. A mais evidente, ficou mais evidente, foi a microcefalia. Mas hoje já se fala numa síndrome Zika congênita Zika vírus. Por quê? Porque nós não sabemos quais outras consequências virão. Hoje há uma população de bebês ainda nessas condições, mas ainda não foi possível avaliar quais as outras consequências para o sistema neurológico. Então, é especulativo sim, mas isso abre também perspectivas de nós estudarmos e tentarmos modificar essas consequências. Claro que isso é complexo, muito mais complexo, né? Mas os estudos poderão ajudar nesse sentido também. Essa área que nós trabalhamos, que chama proteoma, que é um estágio após o genoma, que o proteoma realmente é a identificação de todas as proteínas no organismo, e nós focamos principalmente no proteoma salivar, tem um leque enorme de possibilidades para a identificação de biomarcadores, tanto de doenças sistêmicas como de doenças orais. E principalmente doenças relacionadas a vírus e bactéria, onde nós não estamos interessados nas proteínas do hospedeiro, nas proteínas humanas, mas sim nas proteínas do vírus e da bactéria. E você, ao mesmo tempo, você não precisa quantificar essas proteínas, você só precisa dizer, está lá ou não está lá? Sim ou não? Se você sim, você tem a doença. Não, você não tem a doença. Então, abre um leque enorme de oportunidades. Estamos otimistas sim. Eu acho que a gente traçar um perfil proteômico de um paciente com Zika vírus, além de ser um inovador e pioneiro, permitirá que nós possamos dar outros passos. A pesquisa ela é intrigante e instigante porque de uma resposta aqui surgem outras perguntas. E eu acho que as respostas estão sendo promissoras, nós já vislumbramos uma aplicação prática, claro que isso depende de uma série de fatores, mas essa parceria internacional permitirá que isso seja acelerado. Eu acho que o Brasil ainda é um país que proporciona isso, apesar de toda essa crise, mas nós precisamos vamos num prazo de 6 anos, que nós possamos ter algo já efetivo para a nossa população. No próximo bloco, você vai conhecer um projeto que inspirou a Lei Nacional do Teste da Linguinha. Fique aí, o 3x4 volta já já.
Estamos de volta com o 3x4 e agora você vai conhecer uma pesquisa aqui da FOB que criou o teste da linguinha, um exame bastante rápido que visa detectar se os bebês têm a língua presa. Por conta desse projeto, todos os hospitais e maternidades do país são obrigados a realizar esse teste. Com certeza você já reparou que possui uma pelinha embaixo da língua, uma espécie de membrana. Trata-se do frênulo da língua, também chamado de freio. O problema é que alguns bebês podem nascer com alterações nessa estrutura. O frênulo, ele é uma membrana de mucosa que une a língua ao assoalho da boca. Ele é normal quando a fixação acontece no assoalho da boca numa região chamada carúnculas sublinguais e na região mais ou menos do terço médio da língua, essa fixação na língua. A alteração acontece principalmente quando essa fixação ela vem à frente desse terço médio, principalmente no ápice, na ponta da língua, e tem um comprimento curto. Isso faz com que os movimentos da língua sejam limitados, né? Então, se nós olharmos uma alteração do frênulo da língua, aqui nós vamos verificar o frênulo, ele já não está na região das carúnculas, ele está bem mais à frente, na região próxima aos dentes e mais próximo à ponta da língua. E ele tem um comprimento curto também. Então, essa é uma língua que vai ter os seus movimentos limitados, comprometidos para mastigar, engolir, falar e, no caso dos bebês, para sugar também. Apesar de muita gente associar a chamada língua presa apenas a problemas na fala, a fonoaudióloga Giedre explica que quando o bebê nasce com alteração e ela não é corrigida, os prejuízos começam já na amamentação. Porque para que o bebê consiga extrair o leite da mama durante a amamentação, é preciso criar um vácuo. E esse vácuo é dado principalmente pela ação da língua, juntamente com os músculos que movimentam a mandíbula também. A língua, quando alterada, ela vai perder o contato com o palato, porque a parte da ponta, do ápice da língua, ela está fixa, ela está presa ao assoalho da boca. Então é muito comum esses bebês terem que despender um esforço muito grande para conseguir fazer essa extração do leite. Eles cansam, então são bebês que mamam por pouco tempo, já se cansam e eles vão ter, como eles conseguem extrair pouco leite nesse período pequeno de sucção, eles têm fome logo. Nós temos alguns trabalhos na literatura demonstrando que o frênulo ele não se normaliza ao longo do crescimento. Então, se existe uma alteração e essa alteração permanece, quanto mais tardio o diagnóstico, muito mais difícil a reabilitação, porque todo o comportamento, o controle neuromuscular para falar, mastigar, engolir, no nosso cérebro ele acontece em áreas que são áreas das quais nós não temos consciência, são áreas geradoras de padrão. Então esses geradores de padrão eles se estabelecem com as compensações, porque o frênulo está alterado, e depois corrigir isso tardiamente é muito difícil. Então qualquer identificação o mais cedo possível vai prevenir que se tenha distúrbios, então possibilita o desenvolvimento normal, o mais adequado possível das funções de alimentação, todas elas, porque a própria mastigação muitas vezes se torna difícil também. Então a alimentação e comunicação, elas podem ser desenvolvidas com maior condição de normalidade se eu tenho condições anatômicas normais. Mas como fazer esse diagnóstico precoce em bebês que é tão importante para o tratamento? Uma pesquisa orientada pela professora Giedre no programa de pós-graduação em fonoaudiologia encontrou a resposta para essa pergunta e criou o teste da linguinha. O
estudo foi realizado por Roberta no mestrado e depois a técnica foi validada no doutorado da pesquisadora. Na verdade, eu sempre estudei esse tema, desde que eu me formei, há 30 anos atrás. Mas não era uma coisa muito consistente. Eu sempre fui clínica e quando eu recebia pacientes no consultório, normalmente com alterações de fala, com queixa de alterações de fala, quando a gente examinava a cavidade oral, a gente via que essa estrutura estava limitando o movimento da língua. Então veio a pergunta, será que então é importante o diagnóstico precoce dessa alteração? E aí foi então que a gente começou a pesquisar isso. E quando a gente viu, a gente foi para a literatura mundial e muitos pesquisavam isso. O que acontece é que não existia até então um protocolo validado totalmente e padronizado para essa avaliação. Por isso que a gente não tem estudos epidemiológicos consistentes, né? Certo, mas detectado então, que não havia essa padronização no diagnóstico, no protocolo de fazer o diagnóstico, como que vocês chegaram a isso? Então, aí a gente foi para a literatura, pegou todas as propostas possíveis de avaliação dessa estrutura, criou um primeiro protocolo, que ele era extremamente extenso, porque era em cima da literatura, aplicou esse protocolo numa população, fez a análise clínica e estatística e chegou no protocolo mais enxuto, né, para que depois surgisse todo o processo de validação em cima desse protocolo. Entendeu? E aí vocês fizeram esse teste, esse protocolo com um grupo de crianças, de bebês? De bebês, sim. Primeiro num grupo de bebês, 100 bebês, e depois a gente chegou nessa análise clínica e estatística, depois enxugou o protocolo e aplicou novamente em mais 100 bebês, para participar do processo de validação. O que é um processo de validação? Saber se esse protocolo é confiável para diagnosticar as alterações do frênulo da língua em bebês. Em 2014 veio o grande resultado da pesquisa. A Presidência da República publicou a Lei 13.002, que tornou obrigatória a realização do teste da linguinha nas crianças nascidas em todos os hospitais e maternidades do país. Na verdade, surgiu durante a coleta de dados do meu mestrado. E aí, durante a coleta, um vereador na minha cidade, eu já trabalhava no hospital, ele viu a demanda e viu quanto beneficiava a população. E ele falou assim, vamos transformar isso numa lei municipal para que nenhum político, mudando de governo, acabe com esse serviço que existe no hospital. Então ele criou a primeira lei municipal, na verdade a primeira lei municipal que a gente tem conhecimento no mundo, foi na cidade de Brotas. A partir disso, saiu na... E essa lei municipal obrigaria os hospitais de lá a fazerem o teste da linguinha? O teste da linguinha em todos os bebês nascidos. Que nasciam na cidade de Brotas. E isso caiu na mídia, caiu na internet. E aí nós tivemos um deputado federal que viu isso e falou assim, então se existe no município de Brotas, por que não transformar em lei federal? E aí ele protocolou um projeto de lei dizendo da obrigatoriedade da avaliação do frênulo em todos os bebês. Então passou por 5 comissões no Congresso, 3 na Câmara e 2 no Senado, onde a gente foi dando subsídios científicos, porque na verdade o protocolo ele ainda estava em construção. Certo. Né? E a gente foi dando subsídios científicos. Mostrando que funcionava. Mostrando que funcionava para que ele realmente virasse lei. E aí foi em 2 anos, 1 ano e meio, foi sancionado pela presidente. Não era o nosso objetivo a princípio, né? Foi um desdobramento que aconteceu frente à repercussão desse diagnóstico precoce, porque era algo que não se fazia, né? Não era feito, até porque não existiam parâmetros. Então, para a universidade é uma satisfação imensa poder produzir ciência por meio de pesquisa pautada, né, em toda a literatura científica de forma séria e conseguir levar benefícios para a comunidade e poder estender isso como algo que é no nosso país, que tem acontecido como referência para outros países também, né? Porque o Brasil é um país pioneiro nessa ação. A convite da TV USP, Roberta, a criadora do teste, veio até a maternidade Santa Isabel, em Bauru.
Bom, a gente está aqui com a pequena Alice, que nasceu pouco mais de 24 horas e ela já está passando pelo teste da linguinha. Doutora Roberta, explica pra gente o que está sendo feito ali. Então, na verdade, primeiro a fonoaudióloga observou a postura de lábios, se estavam abertos, entreabertos ou fechados. Agora ela está elevando a língua do bebê. É importante que o bebê chore, porque o choro é importante. Mas ele chora porque ele está sendo manipulado, não porque dói, não dói. E ela vai ver, com a elevação da língua, aonde está a fixação do frênulo, desse fiozinho que a gente tem embaixo da língua, aonde ele está fixado na língua e aonde ele está fixado no assoalho da boca. Vai ver a característica do choro e vai ver como é a configuração da ponta da língua, porque ela pode estar arredondada, ela pode ter uma fendinha, uma pequena fenda, uma pequena fissurinha, ou ela pode ter o formato de coração quando a língua está extremamente presa. Então, basicamente é isso que ela está olhando neste momento. Roberta mostra um vídeo para ilustrar como é um bebê com a língua presa. Repare que quando a criança chora, a ponta da língua fica baixa e as laterais sobem. Felizmente não foi o caso da Alice. Os pais ficaram aliviados ao saber que o teste da linguinha não detectou nenhuma alteração. Guilherme, você conhecia esse teste da linguinha? Sabia que ele era feito? Não conhecia. Nenhum dos meus outros filhos foi feito esse teste. Então não tinha conhecimento disso e da qual a importância dele para o futuro da bebê também. Isso que eu ia te perguntar. Tendo em vista essa importância que pode determinar aí a fala para o resto da vida, o que você achou do teste? Muito complicado, muito simples? Muito tranquilo. Como a doutora disse, como é um choro que não dói, a gente fica menos preocupado, porque ajuda a gente a cuidar da saúde do bebê também. Além de ter inspirado uma lei e ter se tornado um protocolo nacional, o projeto da FOB foi selecionado para concorrer a uma das premiações brasileiras mais importantes na área de saúde. Na verdade, a gente ficou entre os 3 finalistas do Prêmio Saúde da Editora Abril. O mais importante é a gente ter chegado nos 3 finalistas de muitos trabalhos. Foram 200 trabalhos na área da saúde da criança e a gente ficou entre os 3 primeiros. Enquanto professora, pesquisadora, é uma grande responsabilidade e um desafio, porque qualquer protocolo, qualquer procedimento de avaliação, ele envolve a necessidade também de treinamento, de calibração de outros profissionais para que ele possa ser realizado de forma adequada. Então, no momento, eu vejo esse projeto também como um grande desafio de poder levar essa formação em avaliação do frênulo da língua em bebês para todo o Brasil, para todo o território nacional. Esse é o desafio atual da nossa universidade. O 3x4 de hoje fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão ou crítica, é só entrar em contato por nosso endereço eletrônico ou por meio de nossas redes sociais. Esperamos que tenham gostado do nosso programa e até nossa próxima edição.